Fala, torcedor alvinegro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, a sua casa de notícias do Glorioso no YouTube. Hoje o vídeo é especial, é denso, é polêmico e traz a esperança que a gente tanto precisava. Se prepara, pega o seu café, senta na poltrona, porque os próximos minutos vão definir o futuro imediato do Botafogo. Nós vamos falar sobre dinheiro, sobre guerra nos bastidores, sobre o fim do pesadelo do transfer ban e, claro, sobre a bola rolando com a vitória segura diante do Bangu. Mas antes de eu te contar como o John Textor planeja tirar esse coelho da cartola e pagar a dívida milionária com a MLS, já esmaga esse botão de like. É de graça e ajuda demais o nosso fogão a dominar o YouTube. E se você caiu de paraquedas aqui e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nada. A nossa comunidade é a mais forte da internet. Senhoras e senhores, vamos direto ao ponto. O pesadelo do transfer ban, aquela punição da FIFA que impede o clube de registrar novos jogadores, está com os dias contados. É isso mesmo que você ouviu. Segundo informações apuradas pela equipe do Fogão Net e pela Rádio Tupi, o Botafogo tem sim um acordo muito bem encaminhado com a Major League Soccer, a Liga Americana, e o Atlanta United. E não é conversa fiada não, tem número na mesa. A dívida total, que gira em torno de 30 milhões de dólares, estamos falando de algo na casa dos 170 a 180 milhões de reais na cotação atual, será parcelada. Presta atenção no desenho dessa operação. O acordo prevê o pagamento em 3 parcelas de 10 milhões de dólares cada. E para quem estava preocupado com a garantia, a informação é que o Botafogo vai apresentar garantias sólidas para as 2 parcelas finais. E de onde vem esse dinheiro? É aí que entra a engenharia financeira do John Textor. O pagamento da primeira parcela será feito através daquele aporte aprovado pela Eagle Football, anunciado recentemente pelo Textor, com a entrada de novos investidores que, no futuro, podem até virar acionistas da SAF. Só para contextualizar você que talvez tenha perdido algum capítulo dessa novela, esses 30 milhões de dólares não são apenas o valor da compra do Thiago Almada. O valor base era 21 milhões, mas somam-se aí cláusulas de revenda, bônus por metas atingidas e, claro, juros e correções. É uma montanha de dinheiro, mas o caminho para resolver está traçado. Isso significa que, muito em breve, os reforços que estão treinando, mas não podem jogar, poderão finalmente vestir a camisa mais tradicional do mundo em partidas oficiais. Agora, família, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque para entender o momento financeiro do Botafogo, a gente precisa olhar para fora. A gente precisa olhar para a França. O John Textor soltou o verbo em uma entrevista explosiva para o canal Arena Alvinegra e revelou os bastidores de uma verdadeira guerra societária que afetou diretamente o nosso caixa. Você já se perguntou por que o dinheiro parou de fluir com tanta facilidade nos últimos 6 meses? A resposta tem nome e sobrenome: Olympique de Lyon e uma disputa interna na Eagle Football. O Textor revelou que o Lyon deve ao Botafogo nada menos que 34 milhões de euros. Fazendo a conversão rápida, estamos falando de mais de 210 milhões de reais. É muito dinheiro. Segundo o Textor, a decisão de Michelle Kang, ex-sócia dele e hoje mandatária do time feminino do Lyon, de romper com o modelo multiclubes, quebrou as pernas do planejamento. O modelo era simples: quando um precisa, o outro ajuda. O Botafogo ajudou o Lyon a sair da lanterna na França e ir para a Liga Europa, mas quando a gente precisou, a porta se fechou. E a acusação do Textor é grave, torcedor. Ele afirmou categoricamente que o clube francês apresentou números falsos para a Bolsa de Valores. Ele disse que, como ex-presidente do Lyon, ele sabia exatamente o fluxo de caixa. O dinheiro circulava entre os clubes. Foram mais de 140 milhões de euros enviados daqui para lá e apenas 40 milhões voltaram. O saldo final? O Lyon nos deve 34 milhões de euros. E não para por aí. Textor explicou que essa dívida criou um rombo no fluxo de caixa de curto prazo do Botafogo. Imaginem vocês contarem com 200 milhões de reais para pagar contas, salários e transferências e esse dinheiro simplesmente não chegar porque o parceiro decidiu não pagar. Foi isso que aconteceu. É revoltante, mas ao mesmo tempo esclarecedor. Mostra que o problema não é a falta de dinheiro do Textor em si, mas sim um travamento de ativos que são nossos por direito.
E tem mais um vilão nessa história, segundo o nosso Big John, a empresa Ares, uma das credoras da Eagle Football. Textor revelou que em julho do ano passado, um aporte de 50 milhões de dólares, quase 300 milhões de reais, estava pronto para entrar no Botafogo. O que aconteceu? A Ares foi à justiça e bloqueou. Imaginem o que teríamos feito com 300 milhões de reais no meio do ano passado. Talvez o final do campeonato tivesse sido diferente. Mas a boa notícia é que essa briga judicial parece ter sido superada e o novo aporte foi finalmente aprovado pelo Conselho da Eagle. No meio desse furacão financeiro, temos a figura do presidente do clube associativo, João Paulo Magalhães Lins. Ele esteve num evento da Copa do Mundo Feminina e falou com a Rádio Tupi. A postura dele é de serenidade e confiança. Ele disse que conversa constantemente com o Textor e está torcendo para que o americano tire esse coelho da cartola. É interessante ver essa harmonia. O João Paulo deixou claro: sou dirigente, mas no Botafogo estou aposentado do futebol. Lá eu só torço. Ele rechaçou qualquer possibilidade de investir dinheiro pessoal na SAF, lembrando que os volumes financeiros são astronômicos, fora da realidade de qualquer pessoa física comum aqui no Brasil. Ele confia que Textor é o operador qualificado para resolver isso. E cá entre nós, se o acordo com a MLS está encaminhado, o homem está trabalhando. Mas nem só de boletos e tribunais vive o Botafogo, não é mesmo? A bola rolou, e rolou bonito no Newton Santos. O Glorioso venceu o Bangu por 2-0, numa atuação que, se não foi um espetáculo de gols, foi um espetáculo de controle e segurança defensiva. E quem brilhou? Santi Rodrigues. O uruguaio foi titular, teve liberdade para criar e marcou um gol de falta. Tudo bem, ele mesmo admitiu na entrevista que o gol foi meio feio, que o goleiro ajudou e que nem deu para comemorar muito. Mas gol é gol, meu amigo. E o mais importante foi a fala dele sobre o técnico Martim Anselmi. Santi destacou a energia do treinador argentino. Ele disse que essa energia contagia o time todo. O modelo de jogo de perde e pressiona, de intensidade alta, parece ter casado perfeitamente com o estilo do uruguaio. Ele disse: eu gosto de me movimentar, de dar dinâmica, e o Martim não deixa a gente desconcentrar. Isso é música para os nossos ouvidos, um time intenso, que morde o tempo todo. Santi também elogiou a evolução de Matheus Ponte, dizendo que a confiança dada por Anselmi transformou o lateral. Sobre a vitória, Anselmi foi cirúrgico na análise. Ele valorizou demais o clean sheet, ou seja, não sofrer gols. Já é o segundo jogo sob o comando dele com a defesa intacta. Ele disse que a equipe merecia um gol de bola trabalhada, já que criaram muito, mas que os gols de bola parada, falta e escanteio fazem parte do jogo e premiam a insistência. Ficaria preocupado se não criássemos, disse ele. E está certo, o time martelou o Bangu. Porém, nem tudo são flores no departamento médico. Tivemos a ausência do zagueiro Bastos e o Anselmi explicou. Foi uma recaída, uma dor residual daquela lesão antiga no joelho. O técnico pediu paciência e disse que é preciso administrar a carga de treinos, especialmente no campo sintético, para não perder o jogador por mais tempo. Com a venda do David Ricardo e as lesões, estamos curtos na zaga. Alexander Barbosa entrou no segundo tempo, mas o time começou sem zagueiros de ofício. Isso acende um alerta para a necessidade urgente de regularizar os reforços. Voltamos ao assunto do transfer ban. E para fechar o pacote de polêmicas, Anselmi foi questionado por uma fala do Textor, que teria dito que jogadores como Savarino e Marlon Freitas saíram porque não se encaixavam no sistema do treinador. Anselmi, muito inteligente, saiu pela tangente. Disse que não ouviu as palavras do Textor, mas garantiu: o diálogo com a diretoria é top. Ele afirmou que não há divergências nas decisões e que, se o clube precisava vender, as ofertas chegaram e o negócio foi feito. Uma resposta diplomática para não criar incêndio no vestiário. Torcedor, o resumo da ópera é o seguinte: o Botafogo vive dias decisivos. O acordo de 30 milhões de dólares com a MLS para pagar o Atlanta United é a chave mestra que vai destravar o nosso ano. Textor está brigando com unhas e dentes na França e nos Estados Unidos para liberar o dinheiro que é nosso. Em campo, o time responde com intensidade, sem sofrer gols e com jogadores recuperando a confiança, como o Santi Rodrigues. Eu quero saber a sua opinião sincera. Você confia que essa semana o transfer ban cai de vez? E o acordo com o Lyon? Você achou essa história de que o Lyon dever mais de 200 milhões para o Botafogo?
Deixe aqui nos comentários, porque a sua voz é a que mais importa. O Glorioso lidera o grupo no Carioca, mas o foco total agora é resolver a vida burocrática para entrar no Brasileirão voando, contra o Cruzeiro já na próxima quinta-feira. A semana promete ser quente e nós estaremos aqui cobrindo cada detalhe. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Grupo da família e dos amigos botafoguenses. Vamos juntos, porque a estrela solitária brilha mais forte quando estamos unidos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!